70 anos. E se alguns, pela sua robustez, chegam a 80 anos, o melhor deles, em cera e enfado. Pois passa rapidamente e nós voamos. Quem conhece o poder da tua ira e a tua cólera segundo o temor que te é devido? Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos coração sábio. Amém. Pode sentar. Acho que é bom trocar o microfone que está falhando. É bom trocar o microfone, não precisa. Está falhando. Amém. Glória a Deus. Meus amados, quando o pastor Francis me fez o convite para ministrar hoje aqui, eu, como sempre faço, fiz uma oração e falei: Senhor, fala no meu espírito, o que o Senhor quer falar à tua igreja, o que o Senhor quer falar com os teus filhos, com aqueles que estarão presentes, aqueles também que estarão online. E engraçado porque desde ontem, ele falou comigo ontem, e desde ontem não vinha nenhuma palavra no meu coração, não vinha um assunto, uma mensagem. E eu falei: Senhor, o que o Senhor quer falar? E quando foi hoje à tarde, eu estava aqui na igreja, e o Espírito Santo falou muito, muito forte comigo. Só que eu confesso que eu fiquei um pouco temeroso em compartilhar aquilo que o Espírito Santo falou comigo. Eu tenho 37 anos e o Espírito Santo falou para mim assim: se você pudesse voltar no tempo, se você pudesse entrar numa máquina do tempo, numa DeLorean, e você voltasse a 20 anos atrás, quando você tinha 17 anos de idade, o que você diria para você mesmo? O que você diria para você mesmo? Eu queria que você refletisse. Eu sei que tem muitos jovens aqui que vão dizer assim: se eu voltasse 20 anos atrás, eu não existia, né? Eu não tenho 17 anos. Mas, e aí eu ouvi aqui, né, o pastor Francis testemunhando que há 20 anos atrás ele orou a Deus por uma porta de emprego, o Senhor deu uma porta para ele, né? Há 20 anos. E o Espírito Santo falou para mim assim: Paulo, se você voltasse no tempo e você encontrasse você mesmo há 20 anos atrás, com 17 anos de idade, o que você diria para você? Com o conhecimento, a experiência que você tem hoje, o que você diria para você? E aí o Espírito Santo me deu essa palavra. O Espírito Santo me deu essa palavra. Moisés fala assim: pois todos os nossos dias vão passando na tua indignação. Eu louvo a Deus até porque os jovens estão aqui hoje. Porque o que eu vou compartilhar com vocês aqui hoje, eu queria falar para mim há 20 anos atrás. E vou poder compartilhar isso com vocês aqui hoje. Se eu pudesse dar um conselho para vocês, alguns conselhos, que conselhos seriam esses? Moisés fala assim: os nossos anos, os nossos dias acabam como um conto ligeiro. Moisés está falando da brevidade da vida. Eu falei: meu Deus, 20 anos, ó, parece que foi ontem. Eu estava no ensino médio. Eu estava, na minha época, no segundo colegial. Os mais velhos aqui vão se identificar. Segundo colegial, com 17 anos de idade. E nossos anos se acabam como um conto ligeiro. Irmão Efésio, é rápido, é como uma história curta. Um conto ligeiro, é como uma história curta, uma história que você conta e acaba. Os nossos anos são isso. Obrigado.
Glória a Deus. Os nossos anos são isso. A duração, olha o que Moisés fala, a duração da nossa vida é de 70 anos. Ele está fazendo aqui uma média de idade. Ou seja, a duração da nossa vida, em média, é de 70 anos. E se alguns, pela sua robustez, pela sua saúde, pela sua boa forma física, vão até os 80, o melhor deles é canseira e enfado, pois passa rapidamente e nós voamos. E no 12 ele fala: ensina-nos a contar os nossos dias. Contar aqui, gente, não significa você contar 1, 2, 3, não é contar assim. Contar os nossos dias significa refletir sobre os nossos dias. Significa pensar, contar os nossos dias. Porque quando a gente é jovem, a gente fala assim: eu tenho a vida inteira pela frente. Quando a gente é jovem, a gente muitas vezes é inconsequente. A gente fala: não, queria eu logo fazer 18 anos para ficar maior de idade. Queria eu fazer 18 anos para fazer o que eu quero. E aí quando a gente chega nos 37, a gente fala: queria eu voltar para os 17 para fazer um monte de coisa diferente. Primeira coisa que eu falaria para mim mesmo aos 17 anos de idade: descubra, eu ia dizer, Paulo, descubra o seu chamado o mais rápido possível. Descubra o seu chamado o mais rápido possível, o seu propósito. Porque geralmente essa idade, 17, 18 anos, é a idade que o jovem está saindo do ensino médio e fica aquela pressão que ele tem que seguir uma carreira, ele tem que fazer alguma coisa, ele tem que entrar numa faculdade, ele tem que... Mas geralmente nessa idade os jovens não sabem o que é da vida ainda. Eles ainda estão na fase que eles falam: não, mas eu tenho muita coisa para viver. Ou então eles estão falando: eu não vejo a hora de casar. Meu Deus, veja a hora de casar logo, ter uma família. Mas a primeira coisa, de verdade, para mim, a coisa mais importante na vida, hoje aos 37 anos, eu digo para mim, eu digo para os irmãos com toda a convicção, biblicamente, a coisa mais importante nessa vida aqui é você descobrir por que você existe, porque você está aqui, porque Deus quis que você nascesse. Porque no dia que você descobrir por que você nasceu, qual é o propósito que Deus tem, e eu sei que eu já falei muito aqui de propósito, eu sei que já bati muito nessa tecla, parece uma questão clichê, vai falar de propósito, mas hoje, e eu descobri isso, não foi muito tempo não, há uns 2 anos atrás para cá, estudando a Bíblia Sagrada, eu não consigo mais desver que todos nós nascemos para cumprir algo aqui nessa terra. A gente não está aqui por acaso. Você não nasceu simplesmente por uma perpetuação da espécie humana, por uma ação natural da natureza. Você não nasceu simplesmente porque seu pai e sua mãe tiveram uma relação sexual e geraram você. Não, você existe por um projeto de Deus. E você veio ao mundo para cumprir algo. E enquanto você não descobrir que algo é esse, a gente sempre vai bater a cabeça. A gente sempre vai andar meio que em círculos.
Mas no momento que você descobre por que você existe, qual é o propósito que Deus estabeleceu para a sua vida, tudo na vida ganha sentido. Você tem uma rota para onde você ir. Você ganha um GPS de Deus, um GPS espiritual, dizendo aqui, ó, esse aqui é o seu destino. Ou seja, todo o resto vai virar secundário e você vai tomar as decisões que vão vir da sua vida baseado no propósito que você tem para cumprir. Olha que privilégio Deus deu para Jeremias. Jeremias era uma criança quando Deus falou com ele. Deus falou assim: Jeremias, antes que você saísse do ventre, eu te conheci. E na madre eu te santifiquei. E eu te dei para as nações como profeta. Eu santifiquei você, eu escolhi você e estabeleci um propósito para a sua vida, para que você fosse profeta para as nações. E Jeremias, ainda criança, ele descobre qual era o propósito da vida dele. E sabe o que acontece muitas vezes com os jovens? Quando nós somos ainda na fase que não descobrimos o nosso propósito, nós fazemos uma coisa aqui, aí daqui a pouco nós falamos, acho que não é isso aqui não. Aí eu vou fazer outra coisa aqui. Acho que não é isso aqui não. Aí eu volto para cá. Quantos começam a faculdade, desistem, começam outra, trancam a matrícula, começa outra, faz administração, aí não gosta de administração, vai fazer odontologia, aí não gosta de odontologia, aí e não sabe, não se acha no mundo. Eu diria para mim, Paulo, descubra o propósito pelo qual você está nessa terra o mais rápido possível. Por quê? No dia que você descobrir o seu propósito, você vai começar a construir algo na sua vida. Você vai começar a construir a sua vida baseado no seu propósito. Deus chamou Noé e disse: Noé, eu tenho uma missão para você. A sua missão vai ser construir uma arca para salvar o mundo. Ele levou 100 anos para construir a arca. Aproximadamente 100 anos. Ou seja, Deus deu uma missão, um propósito para ele. Você vai construir uma arca, porque eu vou enviar o dilúvio. Ou seja, quando você descobre o seu propósito, quando você descobre o seu chamado, você vai começar a construir a sua vida, construir o seu chamado, construir um legado para o futuro. Mas tudo começa com um propósito. Pastor, e como que eu descubro o meu propósito? Vamos lá. Vou dar algumas dicas para você. Primeiro, olha só. Deus, eu quero que você entenda isso aqui, ó. Deus, Ele quis que você nascesse. Ele projetou algo para a sua vida. Jovem, Deus, Ele projetou algo para a sua vida. Aquela famosa frase, Deus tem um plano para você, isso não é clichê, nem jargão evangélico, é uma verdade. Deus tem um plano, Ele tem um propósito. E se Ele estabeleceu um propósito, Ele já fez com que você nascesse com as habilidades e com os dons necessários para cumprir esse propósito. Então, a pista, o mapa para você descobrir o seu propósito, primeiro é começar a pensar no que você faz bem. O que você faz naturalmente bem? Quais são as suas habilidades? Quais são as suas habilidades? Eu olho para o Paulinho, pro meu filho, e eu vejo muito de mim nele quando eu era adolescente. Porque eu lembro que eu com 9 anos de idade,
peguei um violão. E eu ficava dentro da igreja, sentado na cadeira, olhando o irmão da guitarra tocando e imitando as notas do irmão. Ele fazia uma nota, eu olhava e colocava o dedo na corda e ficava. E eu aprendi a tocar assim. Eu nunca fui para uma escola. Eu lembro que a primeira vez que eu fui fazer uma aula de violão, eu cheguei lá, era o irmão Raul. O irmão Raul era o professor, tinha no bairro. E eu cheguei lá, falei, irmão, eu vim aqui para ter aula de violão. Ele falou, você sabe tocar alguma coisa? Eu falei, eu arranho. Ele falou, então toca aí, o que você sabe? E eu toquei um louvor para ele e falou assim, rapaz, vai embora. Porque o que eu ensino você já sabe. Ou seja, era uma habilidade natural. E quando eu olho para ele, a facilidade que ele tem. E às vezes ele pega o violão em casa e fala, pai, como é que é o dó bemol? Como é que é o não sei o que bemol? Como é que é o sustenido? Como é que eu fico? Ai, filho, tá bom, vai. E fica ensinando, mas daqui a pouco ele tá lá e tocando, e canta, e toca. E eu fico olhando e falo, nossa, é uma habilidade natural. Então, descubra quais são as suas habilidades. Olhe para você. Eu fico vendo jovens de hoje em dia, meu irmão, falando no celular, na câmera, no YouTube. Eu falo, gente, isso não é uma criança, não, isso é um anão disfarçado, não é possível. Por causa da desenvoltura. E vai e fala, oi gente, se inscreve no meu canal, e não sei o quê. Eu falo, gente, olha o dom da oratória aí. Enquanto vou contar um segredo para vocês, às vezes eu vou gravar um vídeo, o primeiro vídeo que eu gravei 15 vezes. Que eu gravava e apagava, gravava e apagava, gravava e apagava. Eu falei, gente, não vou conseguir esse negócio não. Aí depois eu descobri que tinha uma coisa chamada edição, aí salvou minha vida. Eu não precisava mais gravar e apagar, era só cortar depois. Descubra suas habilidades naturais. É aí a rota, é aí o caminho. O que você faz bem? Quais são as suas habilidades? Segundo lugar, o que você gosta de fazer? Olha só, Deus, Ele não vai colocar um propósito para você cumprir que seja algo que você deteste. Você olha e fala assim, meu Deus, tem que fazer isso aqui mesmo? Nossa, que fardo! Nossa, não! É algo que você faz por prazer. Vai ser algo que você faz. Meu irmão, olha que coisa linda essas crianças que quando vêm cantar aqui. Eles vêm aqui na frente e adoram e fecham o olho. Eu falo, fico admirado, falo, Senhor. Se fosse na minha época, eu ia dizer assim, ia gravar um CD, porque hoje em dia não tem mais CD, né? Hoje em dia não grava mais. Hoje em dia tudo é no stream. Mas suas habilidades misturadas com a sua paixão, ao que você goste, que você faça por prazer, que você faça sem esperar nada em troca, simplesmente pelo prazer de fazer. Que os americanos falam sobre estado de flow. Você entra no estado de flow, você faz, você não vê a hora passar. Flow significa fluido, né? Você está fazendo aquilo que você nasceu para fazer. Então, descubra as suas habilidades segundo suas paixões. Eu sei que tem pessoas que amam cantar. Vou dar um exemplo aqui para vocês entenderem. São pessoas que amam cantar. Fala assim, não, eu sou apaixonado por louvar. Aí você fala, então, louva aí um louvor aqui. Aí quando você ouve, você fala, eu acho que Deus escolheu outra coisa para você fazer. Não, mas eu sou apaixonado. Então, tudo bem. Você pode até adorar Deus. Deus recebe seu louvor. Mas, todavia, entretanto, acho que a sua habilidade deve ser outra. Porque é natural.
São habilidades que Deus já colocou em você, para que você possa realizar e cumprir o propósito. Então, primeiro, liste as suas habilidades. Segundo, descubra o que te dá prazer de fazer. Descubra algo que você faça por paixão. Gente, eu fico admirado de ver pessoas que amam cozinhar. Eu acredito que você conhece alguém que é apaixonado por cozinhar, pela cozinha, e faz uns pratos maravilhosos. Você fala, gente, abre um restaurante logo, por favor. Você percebe que é dom. Você percebe que a pessoa tem o dom para aquilo. Você percebe que a pessoa ela tem um chamado para aquilo. Então, terceiro lugar. A pergunta, responda a seguinte pergunta: o que é que você faz bem? Suas habilidades. Segundo, que você tenha paixão. E terceiro, que vai beneficiar pessoas. Porque o propósito de Deus sempre vai ser para beneficiar pessoas. Sempre. Nunca é em benefício próprio. Nunca é em causa própria. Você sempre vai usar os seus dons, o seu chamado para servir pessoas. Servir pessoas. Seja para ajudar pessoas, seja para discipular pessoas, seja para treinar pessoas, seja para evangelizar pessoas. É sempre pelas pessoas. Sempre. Quer ver uma coisa? Abre aí em Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. Olha o que o apóstolo Paulo fala sobre chamada, tá? Ele está falando aqui sobre chamada, sobre dons. O que são dons? Dons são habilidades. Dons são habilidades que Deus dá para pessoas na igreja. Verso 4 fala assim: porque assim como em um corpo temos muitos membros e nem todos os membros têm a mesma operação. Ele está falando aqui, ele está usando uma metáfora do corpo humano. Assim como um corpo tem muitos membros, mão, braço, tronco, pernas, enfim. E nem todos os membros têm a mesma operação. Ou seja, cada membro do corpo tem uma função diferente. Assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Agora, olha o que ele vai falar sobre chamada. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se a profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Ou que exorta, use esse dom em exortar. Você já ouviu falar na sua vida em dom de exortar? Dom de exortar. Você acabou de descobrir que existe dom de exortar. Ele está falando aqui, ou que exorta, use esse dom em exortar. O que reparte, dom de repartir, gente, faça-o com liberalidade. O que preside, com cuidado. O que exercita misericórdia, com alegria. Eu ia falar que dava para fazer um culto para cada um desses dons aqui. Não vou dar ideia, não. Não vou dar ideia, não. Descarta isso aí. Né, meu Efésio? Dons da graça, habilidades, chamado. Qual que é o seu chamado? Qual que é o seu dom? Qual que é o seu talento? Qual que é o seu propósito? Incrível saber que tem pessoas que Deus chamou, sabe para quê? Para repartir.
Deus chamou para ajudar o próximo. Deus chamou para obra social. Quando fala aqui ministério, fala assim, ó, se é ministério, verso 7, seja em ministrar. Sabe o que é essa palavra ministério aqui no grego, no original? Diaconia. Que é traduzida por ministério, mas que é diaconia. Dom de servir. Diaconia significa serviço. Tem gente que tem o dom para ser diácono ou não tem? Tem ou não tem? Hein, irmão Zé? Tem ou não tem o dom? Se é diaconia, seja em servir. Tem gente que você olha e fala, não, essa pessoa tem um dom. Tem um dom. Olha só, se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Ou seja, estudo, buscar conhecimento. Sabe uma coisa linda que eu acho em Paulo? Olha o que diz aqui em 2 Timóteo 4. 2 Timóteo 4. Olha a lição que Paulo dá. Não é à toa que ele escreveu 13 das cartas que tem na nossa Bíblia. Ele fala aqui, ó, versículo 6. Ele fala assim, ó, porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício e o tempo da minha partida está próximo. Ele está escrevendo a última carta dele antes da sua morte para o seu filho na fé Timóteo. E ele está dizendo assim, ó, eu já estou sendo oferecido como oferta, porque o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Ou seja, acabou. Fechou. Encerrei a minha carreira. Olha só. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também os que amarem a sua vinda. Está falando, ó, agora acabou, chegou a minha hora, daqui a pouco eu sei que eu vou ser morto, acabei a carreira, é só esperar a coroa. 9. Procura vir ter comigo depressa. Ele está falando para Timóteo. 10. Porque Demas me desamparou, amando o presente século, e foi para Tessalônica. Crescente para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Só Lucas está comigo. Toma Marcos e traze-o comigo, porque me é muito útil para o ministério. Também enviei Tíquico a Éfeso. Aí olha o que ele fala no 13, ó. Quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos. Gente, fala a verdade. Era para ele falar assim, ó, acabou, encerrei a carreira, guardei a fé, acabou meu ministério, cumpri o meu chamado, agora eu vou só esperar a hora da minha morte. Mas ele falou assim, ô Timóteo, é o seguinte, vem depressa, e quando você vir, traz a minha capa e os meus livros. E traz os pergaminhos também. Porque, meu irmão, o chamado de Paulo para ensinar era tão grande que mesmo no final da sua vida ele não parava de aprender. Ele estava buscando conhecimento. Traz os meus livros e também os pergaminhos, ou seja, a escritura, traz a Bíblia, traz os pergaminhos, porque eu não morri ainda, eu quero continuar aprendendo. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Gente, meu horário foi embora. É 8:55, é isso? Vou concluir. Eu falei que ia dar alguns conselhos. Então, o primeiro conselho que eu queria te dar: se eu voltasse aos 17 anos, ia dizer para mim assim, Paulo, descubra seu propósito o mais rápido possível. Segundo conselho: case com alguém que tem o mesmo propósito. Case com alguém que tem o mesmo chamado. Case com alguém que compartilhe do mesmo propósito que você.
ou que pelo menos apoie o seu chamado. Porque sabe qual é o problema dos jovens que vão casar? É que eles estão apaixonados. Quando o jovem vai casar, ele está apaixonado. E aí diz que a paixão é cega, não vê os defeitos. Não, se você tem um propósito, se você tem um chamado, se você tem algo que Deus chamou você para realizar e para fazer, e você casa, o que é um casamento, gente? Casamento é uma viagem para a vida inteira. Casamento é uma viagem que você entra no carro com a pessoa, você vai passar o resto da minha vida aqui do meu lado. Agora imagina se os dois entram no carro, um fala assim, só que é o seguinte, eu estou indo para a África, o outro fala, não, eu estou indo para São José dos Campos. Cada um está indo para um destino diferente. E aí? Como é que faz? Só que a maioria das pessoas só descobrem depois que já está lá na frente. Depois que entrou no carro, aí chega lá na frente, ué, vem cá, você está indo para onde? É, pastor Nildo? Você está indo para onde? Irmãos, eu vou falar uma coisa para vocês. Quem me conhece sabe que eu sou... Eu nunca... Como é que eu posso dizer? Eu nunca tentei pintar uma imagem de super santo, de super crente. Tem as minhas falhas, as minhas lutas, os meus defeitos. E eu amo a minha esposa. Mas ela não tem o mesmo ministério que eu. Minha esposa não tem o mesmo chamado que eu. Amo a minha esposa de paixão. Casei com uma mulher linda. Mas, e eu estou falando isso aqui abertamente porque depois de 16 anos de casado, tem uma hora que você amadurece. E você senta para conversar tranquilamente e fala assim, realmente, a gente não tem o mesmo chamado. A gente não tem o mesmo propósito. Mas aí é que está. Se cada um está indo para uma direção, sabe o que você faz? Você ajusta a rota. Você ajusta a rota. Fala, então vamos fazer o seguinte, eu ia para cá, você ia para lá. Então nós vamos juntar um pouquinho, um de cá, outro de cá, e a gente ajusta a rota. Eu louvo a Deus pela vida da minha esposa. Eu sei que tem irmãos aqui que nunca viram minha esposa na igreja. Porque ela está trabalhando. Eu louvo a Deus. Eu falo para ela assim, filha, eu ganhei na loteria. Que eu casei com uma mulher bonita, trabalhadeira. Está lá trabalhando no hospital. Trabalha à noite. Praticamente todos os dias, todas as noites, está trabalhando. E eu falei para ela assim, agora eu não posso dizer a mesma coisa de você. Acho que você não acertou muito bem na escolha. Okay? Você já viu a história do pato? Diz que 3 amigas morreram e foram para o céu. Chegaram na porta do céu. O anjo recebeu elas na entrada e falou assim para elas assim. Falou assim, sejam bem-vindas ao paraíso. Aqui vocês vão passar a eternidade. Aqui tudo de bom vocês vão encontrar aqui. Só tem uma única restrição. A restrição é não pise no pato. Se você pisar no pato, onde vocês pisar no pato, vocês vão receber uma punição para o resto da eternidade. As 3 não entenderam muito bem, mas tudo bem. Entraram para o paraíso. E aí elas realmente viram lá uns patos andando assim, nos jardins e tal. Mas as 3 estão lá, aquele lugar de delícias. De repente, uma pisou no pato. E quando ela pisou no pato, de repente veio um anjo. E o anjo veio trazendo um homem feio, mas feio. Feio, pensa no homem feio, pensa. Coloca 2 em cima. Trouxe aquele homem, algemou nela. E falou assim, você pisou no pato. Agora você vai passar o resto da eternidade presa nesse homem. Ela falou, não. E o homem...
Aí a outra a amiga falou assim: não, eu não quero pisar no pato não. Pisou no pato. Aí outro anjo veio, trouxe um homem mais feio que o primeiro. Sabe o Cerveró, né? Um olho embaixo, outro em cima. E veio, algemou nela e falou assim: você pisou no pato, você vai passar o resto da eternidade com ele. Aí a terceira amiga olhou para as duas assim e falou assim: ó, eu não vou pisar no pato não. Não vou pisar. Não, eu vou ficar atento aqui onde que tem um pato. De repente, o anjo puxou ela e começou a levar. E começou a levar e algemou ela num homem lindo. Lindo! Ela olhou para ele assim e falou para ele assim: o que eu fiz para merecer isso? Ele falou assim: você eu não sei, mas eu pisei num pato. Tem um monte de gente pisando em pato por aí. Fala, ô jovem, fala assim para quem está do seu lado assim, fala: não pisa no pato. Fala para ele. Eu falo para minha esposa: você pisou num patão. Case com alguém que tem o mesmo propósito, o mesmo chamado. O mesmo chamado. Último lugar, e eu vou encerrar. Fechei a Bíblia. Primeiro, descubra o seu propósito o mais rápido possível. Segundo, case com alguém que tem o mesmo chamado que você. Terceiro, se eu fosse dar um conselho para mim mesmo com 17 anos, eu ia dizer para mim assim: Paulo, aconteça o que acontecer, nunca deixe Jesus. Porque nessa trajetória, nessa caminhada, a gente vai se decepcionar, a gente vai chorar, a gente vai se decepcionar com pessoas que a gente confiava, que vão nos trair. Mas a única pessoa que nunca vai nos decepcionar é Jesus. E não existe no céu, eu disse primeiro que não existe nada mais importante na terra, mas não existe nada mais importante na eternidade do que a nossa salvação. Aconteça o que acontecer. Semana passada eu compartilhei um livro em PDF com algumas pessoas, chamado Mártires do Coliseu. Essa história conta de cristãos, são histórias reais, verídicas, de cristãos que foram torturados e mortos no Coliseu. Eles serviam de espetáculo para as pessoas. As pessoas, elas enchiam o anfiteatro do Coliseu e vibravam cada vez que um leão devorava um cristão. Cada vez que uma fera comia uma família e devorava uma criança. E sabe por que eles estavam ali dentro daquele Coliseu, sofrendo aquilo? Porque eles não negaram o nome de Jesus. Tem até uma história interessante de Policarpo. Diz que Policarpo foi colocado dentro da arena e foram soltos 2 leões. Policarpo era um pastor. Só que os leões resolveram simplesmente deitar e não foram para cima de Policarpo. E Policarpo era natural. Os crentes entravam na arena e quando estavam no momento de levantar as grades das jaulas, eles dobravam o joelho para partir para a eternidade orando. E de repente Policarpo abriu os olhos e os leões estavam deitados. E Policarpo pegou uma varinha e foi bater no leão e disse: ei, me come, rapaz. Você
Você não vai me livrar do céu, não. Eu estou pronto para encontrar com o meu Cristo, com o meu Mestre. Porque aqueles cristãos não negavam a sua fé em Jesus. Hoje em dia, parece que qualquer luta, qualquer provinha, os crentes já estão desanimando, fracos na fé, dizendo que não vão mais servir a Deus. Mas eu diria para mim, Paulo, você vai sofrer, vão vir perseguições, você vai sofrer traições, mas aconteça o que acontecer, nunca deixe de servir Jesus. Vamos ficar de pé. E eu vou chamar o pastor Moreira para fazer essa oração. He's not